noite a todos. Vamos começar o nosso culto de adoração a Deus. Vamos começar com o número 200 do Voz de Melodia. Número 200. 200, hoje talvez. Obrigado porque podemos estar aqui, podemos te louvar, nos aprender mais da tua palavra, podemos ter comunhão uns com os outros, Senhor. Nos abençoa, nos dá sabedoria, seja com essa parte do louvor, logo mais com a tua palavra, tudo que vai ser feito aqui, Senhor, para a sua honra e para a sua glória, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos continuar com o número 325 da Voz de Melodia. 3, 2, 5, sou feliz.
Convido aqueles que podem se colocar em pé e abrirem suas Bíblias para o livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4, estarei do versículo 13 ao versículo 18. Logo após, o Chico Nascimento Dorival após estar orando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não consideremos os que dormem, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor amado, nós queremos mais uma vez agradecer por esse culto, agradecer por cada um que pôde chegar. E nós pedimos que o Senhor esteja aceitando esses louvores. Também pedimos pela mensagem, que o Senhor esteja nos ensinando, através da mensagem dessa noite. Nós agradecemos, acima de tudo, por essa promessa maravilhosa que temos na Tua Palavra, de que o Senhor voltará buscar os remidos. E nós somos gratos, porque nós temos essa certeza em nossos corações, de que um dia estaremos realmente junto com o Senhor. Nós agradecemos por cada um aqui que tem essa certeza. Nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando cada vez mais o entendimento da Tua Palavra, para que possamos não somente aplicar em nossas vidas, mas também de outras pessoas, possamos consolar as pessoas com essas verdades, como a Tua Palavra nos diz, e que nós possamos estar dispostos a fazer isso a todas as pessoas que nós temos contato, nós encontramos ou vivemos. Esteja nos abençoando nesse sentido, nos dando essas oportunidades. Nós pedimos pela sequência do culto, que o mesmo venha ser útil para nossas mentes, nossos corações, nossa vida. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém. Nos assentar. As crianças vão sair com a irmã Lidiane. O pastor Valdir, então, já pode estar vindo para pregar. Boa noite, irmãos. É sempre um prazer e um privilégio compartilhar a palavra de Deus. E hoje à noite nós queremos começar uma série de mensagens que tem a ver com doutrina das últimas coisas. Por isso os irmãos observaram que nós cantamos aí vários hinos relacionados com este assunto. Também a leitura foi relacionada a este assunto. Eu não sei quantas mensagens nós vamos pregar sobre este assunto, mas não vai ser assim como o irmão Leonardo me contava ainda há pouco, e um pastor lá no Rio de Janeiro falou sobre 2 ou 3 anos, né? Nós não vamos ficar todo esse tempo não, podem acreditar nisso. Apesar de que, quando nós pensamos nas doutrinas das últimas coisas, nós temos realmente muitos assuntos na Bíblia, assuntos belíssimos, mas pelo menos não desta vez nós faremos isso, ou seja, passar tanto tempo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo. Hoje eu quero fazer um tipo de uma introdução geral e nós vamos falar hoje à noite, irmãos, sobre a importância de conhecermos escatologia. Já vou te explicar o que significa isso, está bem? 2 Timóteo capítulo 4, de 1 a 8. 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Não sei se você já achou aí. Estou ouvindo ainda algumas páginas fazerem um pouco de barulho. Ok? 2 Timóteo capítulo 4, verso 1.
Paulo, escrevendo a Timóteo, disse o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, Pai Celestial, para nós é motivo sempre de alegria, é uma honra podermos compartilhar a Tua Palavra. E nesta noite, ó Deus, de uma maneira especial, nós nos achegamos à Tua presença, reconhecendo que o Senhor é Deus e que as Tuas promessas, todas serão cumpridas, que cada profecia bíblica acontecerá integralmente, exatamente como o Senhor tem falado. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse estudo que hoje à noite vamos começar. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, e não apenas um conhecimento teórico, mas que estas verdades possam influenciar as nossas vidas de uma maneira tal que nós nos preparemos para aquele encontro com o Senhor, que nós sabemos, pela Tua Palavra, que acontecerá a qualquer instante futuro. Suplicamos, ó Deus, que nos ajudes, que nos abençoes, que trabalhes em nossos corações. Oramos, pedimos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. O título para essa mensagem hoje à noite, irmãos, dentro do tema que eu já apresentei, é a importância de conhecermos escatologia. Mas talvez você fique pensando o que é escatologia, não é? Escatologia é a parte da teologia que estuda e trata da doutrina das últimas coisas, ou seja, aquelas coisas que ainda vão acontecer no futuro. Então, escatologia são dois termos gregos. Eschatos tem a ver com últimas coisas. Elogia tem a ver com doutrina ou estudo. Então, quando nós falamos em escatologia, é um termo mais teológico, não é? Então, nós estamos tratando de coisas futuras. Agora, todos nós temos curiosidade pelo futuro, não é verdade? Nós todos estamos querendo saber, se pudéssemos saber o que vai acontecer amanhã, ou daqui a um ano, ou vamos dizer no próximo ano. Todos nós estamos aí na dúvida. Será que no próximo ano estaremos usando máscaras, como nós estamos agora, não é? Será que vamos precisar fazer tantas coisas, isolamento e essas coisas mais que nós fizemos durante o ano passado e este ano? Há certas coisas que a Bíblia não tratou especificamente, mas nós gostamos de saber. E essas coisas do futuro, que vão acontecer amanhã, nos dias próximos, essas coisas trazem para nós uma certa curiosidade. É por isso que normalmente as pessoas, eu espero que não nós verdadeiramente cristãos, mas normalmente as pessoas vão lá para, talvez agora no celular, internet, jornal, revistas, cuidando da parte de horóscopos e signos. Horóscopos. Então, muitas pessoas vão ler os horóscopos, não é? Para verificar o que poderia acontecer hoje ou nos dias próximos. Até não sei se irmãos já observaram, mas geralmente quando está assim, findando o ano, são lançados livros que falam da área de horóscopos, e esses livros tratam sobre o ano todo, vamos dizer, as previsões astrológicas dos signos para todo o ano em relação a cada signo do zodíaco, Capricórnio,
Escorpião, Áries, Libra, Peixes, Touro, o que mais? Esqueci outro? E outros mais, não é? E as pessoas vão definindo aí que do dia tal desse mês ao dia tal do mês seguinte é o signo tal. Então, por causa disso, daquilo e daquilo outro. Nós já tivemos a oportunidade de pregar no passado sobre astrologia. Irmãos, isso não tem sentido nenhum, está bem? Em outras palavras, eu sei que nós nos demoramos naquela ocasião, já faz muitos anos, mas não acredite nessas coisas. Quem dirige as nossas vidas não são os astros, seja a Lua, seja o planeta tal. Não são essas coisas que dirigem nossas vidas e determinam a nossa vida, tanto no presente quanto no futuro. Nós cremos em um Deus verdadeiro. Você crê no Deus verdadeiro? Eu creio nesse Deus verdadeiro que tem dado instruções na sua palavra, que me deu o Espírito Santo para me ajudar a entender a palavra e me guiar. Então nós não cremos nessas coisas. Mas um certo irmão que nós conhecemos lá no norte do Brasil, ele disse que na época em que ele não era convertido, e destacando bem, na época em que ele não era convertido, ele então trabalhava numa rádio, e fazendo não sei exatamente o que, e sempre naquela rádio, todos os dias, havia leitura do horóscopo, de todos os horóscopos, dos signos, não é? Para aquele dia específico, mas era alguém, era uma outra pessoa que apresentava, e aquele homem faltou. Então esse irmão, ainda não convertido, resolveu pegar uma previsão que havia sido feita várias semanas antes, e ele fez a leitura. Então veja que coisa estranha, não é? Falando sobre o futuro, mas ele estava lendo uma coisa do passado, e não fazia sentido nenhum. De qualquer maneira não fazia sentido. Mas há pessoas que acreditam em horóscopos e signos. Por quê? Porque elas querem conhecer um pouco do futuro. Também, no caso da necromancia. Alguém sabe o que é necromancia? Sabe o que é? Como? Consultar os mortos. Consultar os mortos, de necros, né? Necrotério, tem a ver com mortos. Então, é aquela consulta aos mortos. Então, as pessoas vão para determinado local e ali elas estariam, viu? Porque não estão de verdade. Estariam consultando os mortos, e os mortos então seriam capazes, teriam condições de revelar não só o presente, mas o futuro. Existem aqueles também que praticam a quiromancia. Sabe o que é quiromancia? Não? Tem a ver com a leitura das mãos, para revelar certas coisas. De fato, irmãos, nós somos curiosos, nós gostaríamos de saber as coisas que vão acontecer. Mas graças a Deus, muitas das nossas perguntas e curiosidades a Bíblia responde. Não todas, mas muitas. Por exemplo, Jesus virá mesmo? Ainda há pouco nós cantamos sobre isso, né? Jesus virá mesmo? Outra pergunta, quando isso vai acontecer? Outra pergunta relacionada com a volta de Cristo é, quem vai subir com Ele? E aqui existem muitas respostas para essa questão, mas nós vamos responder não hoje. Nas mensagens seguintes nós vamos falar um pouco sobre essas coisas. Uma outra pergunta é, quem será o anticristo? Você já tem ouvido bastante falar sobre isso, né? O anticristo vai ser judeu, vai ser gentil, vai ser isso, vai ser aquilo outro? O que significa a marca da besta? Lembra? Aquele 666 que diz lá em Apocalipse, capítulo 13. O que significa isso? Essa marca da besta? Aliás, será que algum cristão pode receber a marca da besta? Outra questão, você agora compra até livros, até evangélicos, não é? Livros, vários produtos, e você tem aquele código de barras. E alguns têm visto ali, não sei de que forma, através de alguns cálculos mirabolantes de matemática, eles encontram ali 666. Não importa o número que exista ali, eles sempre vão achar 666. De tal maneira que você não pode se envolver com nada que tem código de barras, porque você está de algum modo promovendo, aceitando esse tipo de coisa. Então existem muitas interpretações a esse respeito. Isso causa curiosidade e, no mais curiosidade, isso causa medo. As pessoas ficam aterrorizadas em pensar, e agora? Outra pergunta que certamente haveremos de tratar, irmãos,
A Bíblia ensina realmente juízo final? E os salvos também serão julgados ou não? Não necessariamente no juízo final, mas alguns até acreditam nisso. Inclusive, existe um hino do nosso cantor cristão que coloca os salvos lá no juízo final sendo julgados. Eu não sei se você sabe. O cantor cristão não é inspirado. A Bíblia sim, tá? Só confie, portanto, na Bíblia. Então nós temos que ter cuidados com essas coisas. Outra pergunta aqui, só em termos de introdução no momento: qual será o destino final de Satanás e dos demônios? É evidente, nós podíamos pensar nos incrédulos, nos salvos, não é? Irmãos, como nós veremos em nossos estudos, é possível conhecer o futuro, mas apenas naquelas coisas que a própria palavra de Deus revela. Eu preciso destacar isso, tá? Eu preciso que você guarde bem isso na sua mente, que é possível conhecer o futuro, mas apenas quando revelado por Deus na sua palavra. Nós não vamos conhecer o futuro através das palavras de pessoas, mas da palavra do Deus verdadeiro na sua palavra. E, portanto, nessa série de estudos, nós não vamos falar qualquer coisa de alguém que falou isso ou aquilo outro. Nós vamos apresentar o que a Bíblia diz a respeito. E é bom lembrarmos, a Bíblia diz muitas coisas a esse respeito. E nós não vamos tratar de todas elas, mas apenas algumas delas. Vejamos então, irmãos, alguns bons motivos para conhecermos escatologia, já que esta é a nossa proposta, não é? A importância de conhecermos escatologia. Ainda lembra o que significa escatologia? Doutrina das últimas coisas. Não esquece esse ponto. Primeiro motivo para conhecermos essa doutrina das últimas coisas: para que tenhamos convicção quanto às profecias legitimamente divinas. Vou repetir. Para que tenhamos convicção quanto às doutrinas, às profecias legitimamente divinas. No nosso texto aqui fala um pouco sobre essas coisas. Paulo vai mencionar um pouco sobre essa questão e nós vamos hoje nos deter aqui em 2 Timóteo, extraindo algumas verdades, algumas questões. Hoje nós vamos estar em 2 Timóteo, tá bem? E quais são alguns exemplos de acontecimentos futuros que verdadeiramente Deus revelou nas Sagradas Escrituras? Então, em 2 Timóteo, eu acho que nós podemos pegar pelo menos 3 grandes verdades ou 3 grandes acontecimentos futuros. Em primeiro lugar, a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja e recompensar os fiéis. Aqui mesmo no capítulo 4, verso 8, nós já temos essa indicação, essa orientação. Mas nós vamos pregar melhor sobre este assunto mais adiante. Aqui, como ele disse, eu vou fazer apenas uma introdução geral. Capítulo 4, verso 8. Já agora, diz Paulo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então aqui fala sobre a vinda de Cristo, e aqui fala sobre a recompensa, fala sobre a coroa da justiça, diz está guardada e vai ser dada a mim, como aqueles que amam também a sua vinda. Então vai falar sobre a volta de Cristo e a recompensa dos salvos, dos fiéis. Olha também capítulo 1, verso 12. Ainda estamos em 2 Timóteo. Nossa intenção é ficarmos neste livro hoje. 2 Timóteo 1, 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Está falando sobre o dia da volta de Cristo. Eu não fiz esse destaque, faço agora então. Se você tem uma Bíblia atualizada, você vai encontrar a palavra dia com letra maiúscula, porque está falando sobre o dia da volta de Cristo. E a mesma coisa você vai encontrar naquele versículo anterior, no capítulo 4, verso 8, que também fala sobre esse assunto. O Senhor Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja, ou seja, levar a sua igreja para o céu. E lembra que igreja não está falando de templo, ou seja, de prédio, de estrutura como esta, ou qualquer que seja. Igreja não
está falando de denominação, de grupo religioso, está falando dos salvos, de todos os salvos na face da terra, ainda que tenham algumas doutrinas, algumas práticas diferentes, mas se são pessoas que de fato já se converteram, já receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita nessa pessoa, então todos fazem parte da Igreja de Cristo, apesar das diferenças de práticas, às vezes de algumas doutrinas, mas creem de fato e de verdade, são salvos, são verdadeiramente convertidos, todos esses fazem parte da Igreja. E o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua Igreja e recompensar os salvos. Um segundo acontecimento futuro, irmãos, que nós temos já sugerido aqui, volte ao mesmo capítulo 4, que nós vimos ainda há pouco. Capítulo 4, a vinda de Jesus para julgar vivos e mortos. Capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. E continua, daqui a pouco eu vou fazer referência a essa outra parte. O Senhor Jesus Cristo um dia vai vir. E como diz o texto, Ele vai julgar os que estiverem vivos na época da sua vinda, como Ele vai julgar os mortos. Agora, nós sabemos por outros textos, como certamente pregaremos mais adiante, que acontecerá tempos depois que Cristo voltar, mas Ele vai vir para fazer isso, para julgar os vivos e para julgar os mortos. Eu até quero fazer aqui uma pequena divisão, a princípio falando que os vivos são os vivos, os da igreja, são todos os da igreja, no tribunal de Cristo. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo vem nas nuvens, levanta, ressuscita aqueles que já morreram, e juntamente com aqueles que estão vivos, todos são levados à presença de Deus para o tribunal de Cristo. A Bíblia chama o Bema, ou seja, aquele tribunal não de julgar as almas, mas para julgar as obras, ou seja, para tratar de recompensas. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, mas veja a importância de nós estudarmos e conhecermos essa área que é a doutrina das últimas coisas. Ou seja, a Bíblia fala sobre tudo isso, e Cristo então vai fazer isso, Ele vai vir para julgar vivos e mortos. E nesse mesmo versículo, aí um terceiro exemplo desse acontecimento futuro, a vinda de Jesus para pessoalmente estabelecer o seu reino de 1000 anos sobre a terra. Já está dito aí, pelo menos sugerido, destacado e explicado em outros locais. Eu vou ler o versículo todo de novo para nós termos uma ideia geral do versículo, está bem? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação. A corrigida diz vinda, exatamente quando ele se manifestar, quando ele vier, e pelo seu reino. Porque o Senhor Jesus Cristo vai reinar sobre a terra. Por isso estamos dizendo que Jesus vai vir pessoalmente para estabelecer o seu reino de 1000 anos sobre a terra. 1000 anos, irmãos. E não se apresse, está bem? Como ele disse, nós vamos apresentando à medida que nós formos caminhando. Aqui eu não vou provar essa questão de 1000 anos, de onde é tirada essa doutrina. Nós vamos fazer isso no momento certo, mais adiante. Mas a Bíblia é muito clara em tratar deste assunto. Porém, devo dizer, esses não são os únicos acontecimentos que estão profetizados na Bíblia. Há muitos outros, dos quais nós vamos estudar nas semanas próximas. Então, cada domingo à noite, a nossa intenção é tratar de um aspecto, de uma questão. E hoje, como ele disse, desde o início, nós estamos apenas fazendo uma olhada rápida, dando uma olhadinha em termos de panorama, uma introdução rápida, e falando sobre a necessidade e a importância de nós estudarmos doutrina das últimas coisas.
para que tenhamos convicção quanto às profecias legitimamente divinas, ou seja, coisas que Deus mesmo revelou. Um segundo bom motivo para conhecermos escatologia, para que tenhamos uma compreensão bíblica dos tempos finais. Em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, também é um texto que nós vamos fazer uma exposição mais adiante, aqui eu apenas chamo a atenção rapidamente. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sabe, porém, isto, diz Paulo a Timóteo, para nós, a Igreja de Cristo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. A corrigida diz aparência, é aquela forma aparente, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Veja que Paulo está falando sobre os últimos dias. Ele está falando sobre os últimos dias da igreja. Ele está falando sobre os tempos finais. E ele destaca, portanto, essas questões. E nós precisamos realmente compreender isso. Nós precisamos ter um entendimento, uma compreensão bíblica dos tempos finais, para nós não errarmos ou sermos enganados. Mesmo que alguns teólogos acreditem que o mundo vai melhorar, tanto Jesus quanto os seus apóstolos foram claros ao ensinar que as condições do mundo só vão piorar. Quando você olha para esse texto, você acha que Paulo está dizendo que o mundo melhora? Não dá para entender assim. Mas existem pessoas, até teólogos, que dizem, não, o mundo vai melhorar tanto, o mundo vai ser um paraíso na terra. E isso pelas forças do homem, do ser humano, da igreja. Olha aí, só para destacarmos rapidamente o versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O apóstolo Paulo já havia tratado sobre as condições dos tempos finais. E depois ele diz, o mundo piora, os homens vão de mal a pior. E se você pensar e olhar um pouco para trás, de 20, 30 anos para cá, o mundo tem melhorado? Irmãos, o mundo não tem melhorado. O mundo está piorando cada vez mais. É por isso que nós defendemos a posição pré-milenista e não pós-milenista. Isto porque os últimos dias da história humana apenas se agravam conforme ensina e profetiza o Novo Testamento. Nós assumimos uma posição pré-milenista. Vou explicar isso para você, não se preocupe. Cada vez que eu usar um termo um pouco diferente, eu vou lhe explicar. E se eu não explicar, cobra, que eu preciso explicar para você entender o que está acontecendo, não é? Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que o mundo piora. Ou seja, nós entendemos, portanto, que para esse mundo ser diferente, como a Bíblia diz que vai ser, o Senhor Jesus Cristo precisa voltar antes, do milênio, daquele governo de 1000 anos, milênio, é uma posição pré-milenista. É o próprio Senhor Jesus Cristo que vai atuar neste mundo e mudar este mundo. Nós não aceitamos aquela posição pós-milenista que diz o seguinte: o mundo vai ficar tão bom, tão belo, o mundo vai se transformar num paraíso. E quando isso acontecer, Jesus Cristo vem depois do milênio. Essa é a posição pós-milenista. Entendeu a questão de pré-milenismo e pós-milenismo?
Jesus Cristo vem antes, é pré-milenismo. É Ele que vai fazer as mudanças. A posição pós-milenista diz: a igreja vai exercer uma influência e um poder tal sobre este mundo, e quando isso acontecer, Cristo volta. Alguns acreditam nesse suposto poder da igreja, esse poder santificador da igreja, dos nossos dias, portanto, até do futuro, não é? Mas o que nós vemos neste mundo, pensando na igreja moderna, é que é uma igreja que está cada dia mais longe de Deus, de Cristo, das doutrinas, dos bons costumes. É uma igreja que está cada dia mais comprometida com o mundo. Como pode estabelecer e influenciar as coisas boas neste mundo? Não tem condições. E, aliás, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala exatamente o contrário disso, como nós acabamos de ler ainda há pouco. Ainda que rapidamente, só em termos de introdução. Algo mais. Algumas pessoas neste mundo acreditam, não necessariamente evangélicos, sobre o poder da política. Ou seja, a política influencia e vai tornar este mundo, cada dia um mundo melhor. É isso que nós vemos? Não é isso que nós vemos. Quem sabe até alguns gostariam, mas a política não tem esse poder. Outros acreditam que é a educação, até eles dizem a educação transforma, não é? Eu já vi alguém, nesses dias atrás, havia uma inscrição, falava: a educação salva, ou a política salva, ou determinada coisa salva, no sentido de que não salvar a alma necessariamente, mas de transformar, de realizar uma mudança radical no ser humano. A educação transforma o ser humano? Pode ser que lhe dê melhores condições de vida, recursos financeiros, uma casa melhor, propriedades. Mas a educação faz isso? Por que tantas pessoas que têm tantas faculdades, mestrados, doutorados e sabe lá essas coisas todas mais que existem aí, são pessoas que estão presas hoje? Todo esse conhecimento, toda essa educação foi capaz de transformar as vidas dessas pessoas? Não, porque a educação pode nos ajudar em algumas coisas, mas não muda o coração do ser humano, que nós sabemos é corrupto, é enganador, é perverso, é mau, é distanciado, é separado de Deus. Portanto, a educação não pode fazer isso. Bem como também a política não pode fazer isso. Outros falam sobre a economia, não é? Que a economia vai fazer isso, vai transformar o mundo. E cada vez existem pessoas mais pobres e outras mais ricas, mas não importa. Pobres pecam e erram e roubam e fazem isso e aquilo, e ricos também fazem as mesmas coisas. E os ricos fazem bem pior, não é? Bem pior, porque eles não pegam só 100, 200 reais de alguém. São milhares, ou às vezes milhões. Porque nenhuma dessas coisas, irmãos, tem o poder de transformar as vidas e as almas. Então nós precisamos sim conhecer a doutrina das últimas coisas, escatologia, para termos uma compreensão bíblica dos tempos finais, dos últimos dias. Em terceiro lugar, um terceiro bom propósito, ou motivo, na verdade, para conhecermos a doutrina das últimas coisas, para que saibamos como nos proteger das falsas doutrinas. Para que saibamos como nos proteger das falsas doutrinas. Capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 16 ao verso 18. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou,
e estão pervertendo a fé a alguns. Veja que o apóstolo Paulo chama a atenção para esta questão, a questão doutrinária. E nós precisamos realmente conhecer doutrinas, todas as doutrinas bíblicas e doutrina das últimas coisas também, para que nós fiquemos livres e possamos nos proteger de falsas doutrinas. De fato, desde os tempos do Velho Testamento, tem existido falsos profetas, falsos pregadores e falsos mestres, os quais têm ensinado e profetizado erros doutrinários e heresias ao povo. Nós vemos isso claramente no Velho Testamento. Aqueles profetas que deveriam ser profetas de Deus, santos profetas do Senhor. Mas havia entre o povo de Deus profetas, falsos pregadores, falsos mestres, e que levaram o povo para bem longe de Deus. Aqui no nosso texto, o apóstolo Paulo destaca essa questão, quando ele fala ali, versos 17 e 18, especificamente, e no verso 18, falando de Himeneu e Fileto, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. A ressurreição é uma doutrina bíblica. Está profetizado que os salvos em Cristo ressuscitarão, bem como os judeus do Velho Testamento que se converteram ressuscitarão, inclusive estarão presentes durante o governo de 1000 anos de Cristo sobre a terra, o milênio, estarão presentes ali. Mas a Bíblia fala sobre a ressurreição daqueles que nunca se converteram, também acontecerá. Mas esses dois homens aqui, quando Paulo e a Bíblia ensina sobre uma ressurreição futura, eles estão dizendo isto já aconteceu. Está vendo? Você leu ali? Estes se desviaram da verdade, eles não estão pregando a verdade, asseverando que a ressurreição, que é um assunto futuro, que a Bíblia profetiza e anuncia que vai acontecer no futuro. Eles estão asseverando que a ressurreição, e isto nos dias de Paulo, já se realizou. Portanto, eles estão ensinando falsas doutrinas, não é? Heresia. Muitas pessoas hoje acreditam em visões, em sonhos, em profecias atuais. Muitos acreditam hoje, falam sobre o dia da volta de Cristo. Muitas pessoas se levantam nas igrejas e dizem coisas absurdas. Eu lembro, acho que foi no ano passado, nós recebemos um áudio de uma irmã aqui da nossa igreja, em que dizia sobre isso, falava sobre isso. Olha, nos dias tal e tal, eu acho que era no final daquela semana, se não me falha a memória, não abra a sua casa, se alguém bater lá fora, não atenda, feche as cortinas, compre isso, compre aquilo, e aquelas coisas todas. E se alguém bater lá na frente, não atenda, porque é o diabo, ele vai vir de uma outra forma e você vai ser pego, e tinha todas aquelas coisas. E nesse final de semana não vai haver água, aliás, não vai haver luz, não vai haver isso, não vai haver aquilo, e fica trancado dentro de casa. Interessante, irmãos, que aquele áudio chegou alguns minutos antes de começarmos o nosso devocional, o nosso culto doméstico, o nosso devocional familiar em casa. E eu havia escolhido o texto para a nossa leitura, mas naquele dia eu disse, nós vamos escolher outro texto agora. Nós vamos ler outro texto da Bíblia, porque não vai dar para, depois de ouvir uma coisa dessas, não é? Irmãos, não aconteceu nada. Nós precisamos ser cuidadosos. Também acho que já compartilhei com os irmãos, creio que no passado, eu era jovenzinho, talvez eu tivesse meus 13, 14 anos, eu não sei, por aí. Naquela época eu não era convertido e nem tinha a mínima ideia do que seria isto. Eu estava com outros colegas num localzinho lá, não sei se eu posso usar o termo mercearia ou qual, não sei qual o termo exato, mas nós estávamos jogando sinuca lá, eu e outros jovens. De repente entrou um senhor com uma carta, um papel na mão, e ele disse, eu tenho algo de Deus para falar para vocês. Tá bom,
Vamos ouvir, né? E ele começou a ler que no dia tal, no final do mês, Jesus Cristo iria voltar. E eu digo para os irmãos que eu fiquei morrendo de medo. Eu tinha 13 para 14 anos, hoje eu tenho 57 anos e Cristo não voltou ainda. Irmãos, muitas pessoas ficam apavoradas quando ouvem certas coisas. Nós precisamos, portanto, conhecer a Bíblia. Do contrário, nós vamos errar. Existem pessoas que dizem que nós já estamos vivendo o período da tribulação. Você sabia disso? Outros que dizem que nós já estamos no milênio de Cristo. Mas isso é tão estranho porque isso não está de acordo com as Escrituras. Quando nós olhamos o período da tribulação, nós vamos ver que é uma coisa. Quando nós olhamos o milênio, nós vamos ver que é outra coisa bem diferente. Não diz respeito aos tempos que nós estamos vivendo. Mas se alguém chegar com uma suposta mensagem de Deus, um profeta, né? Profeta assim, tá? Como é que você vai agir? Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz como um todo e as doutrinas das últimas coisas. Do contrário, nós vamos ficar com medo. Eu fico tranquilo quando alguém diz certas coisas. Eu fico tranquilo. Por quê? Porque a minha fé é maior? De forma nenhuma. Mas eu conheço a Bíblia. E se eu creio que a Bíblia é o quê? Inspirada por Deus, não é? Que a Bíblia é verdade, eu não preciso temer. Eu vou temer a palavra de homem ou a de Deus? Se Deus diz, fica tranquilo, não é assim, então eu sigo pelo que a Bíblia diz e ponto final, eu fico tranquilo no meu coração. Mas naquela época lá, quando eu não conhecia Cristo como meu Salvador, eu não fiquei nada tranquilo. Eu passei dias realmente bem perturbado. Mas aí terminou o mês, começou o outro, terminaram os anos e estamos aqui, não é? Também tem havido pessoas que têm declarado a volta de Cristo no dia tal, no ano tal, assim. Nós vamos falar sobre isso quando formos tratar especificamente da volta de Cristo. Fique tranquilo. A Bíblia é muito clara em dizer que ninguém sabe quando isso vai acontecer. Agora, pode acontecer hoje? Pode. Amanhã? Pode. Mas nós não sabemos quando. De tal maneira que alguém possa dizer, vai ser no dia tal, no mês tal, no ano tal. Não acredite. Ninguém sabe disso. Apesar dos erros, às vezes, serem tão grosseiros, ainda assim, irmãos, nós sabemos que alguns aceitam, seguem e pervertem a sua fé. Está aí no verso 18, não é? Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Exatamente, pessoas têm a sua fé pervertida, desviada, confusa. Nós não precisamos temer. Por isso é que nós temos então, irmãos, que aprender a manejar bem toda a palavra da verdade. Senão, nós seremos enganados também com esses ensinamentos falsos ou heresias, doutrinas falsas. Veja o versículo 15, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus. Paulo está dizendo a Timóteo. Lembra que Timóteo era o pastor daquela igreja, era um líder espiritual. E Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, tu que és líder espiritual, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia é chamada de palavra da verdade. Lembra que Cristo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. E Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, diz, procura conhecer bem, procura manejar bem, interpretar, usar devidamente a palavra da verdade. E quando nós vamos para o capítulo 3, versos 16 e 17, olha lá o que diz. Capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é inspirada, e não só inspirada, é útil ou proveitosa. Está na corrigida assim, não é proveitosa, tem proveito, tem utilidade. A finalidade dela é qual? É nos ensinar, é nos ajudar a sair do erro para a verdade. Então nós temos que conhecer a Bíblia. Não só a doutrina das últimas coisas, mas a Bíblia como um todo. Um quarto bom motivo para conhecermos escatologia, para que possamos viver de forma espiritual e agradável. Deus nos ensina doutrina, todas as doutrinas, e esta em particular, para que nós possamos viver de uma maneira tal que Ele se agrade das nossas vidas. E aqui eu quero mostrar 3 maneiras de vivermos de uma forma espiritual na presença de Deus. Vivendo vidas santas e separadas de toda injustiça ou iniquidade. Capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, ou seja, os que são seus. E mais, aparte-se da injustiça ou iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Interessante que essas palavras foram escritas logo após o versículo 18. Você observou, não é? Que fala sobre aquela falsa doutrina lá de que a ressurreição já aconteceu. Então aqui diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus quer que nós vivamos vidas santas, separadas, consagradas, vidas que realmente agradem ao Senhor. E quanto mais nós conhecermos a Bíblia e todas as doutrinas, inclusive esta, escatologia, mais nós podemos viver e agradar ao nosso Deus e viver vidas santas, não é? Também, uma segunda maneira de vivermos de forma espiritual e agradável na presença de Deus, permanecendo nas mesmas verdades que recebemos e aprendemos. Capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Interessante a palavra permanece. Ou seja, não arreda o pé. Não vá para outros rumos. Você aprendeu assim, permaneça assim. A palavra de Deus ensina isto, não vá seguir por outros caminhos. Permaneça assim, permanece. Outros versículos que dizem a mesma verdade. Capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, 13. Mantenha um padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Mantenha o padrão, ou seja, conserva o modelo. Mantenha o padrão. Observa também capítulo 2, versículo 2. Participa, versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite ou confia a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aquilo, diz Timóteo, Paulo a Timóteo, aquilo que tu ouviste de mim, que tu recebeste, passa adiante. Não altera em nada. Mantém o padrão. Permanece nas coisas que aprendeste. Não é para ir adiante. É para permanecer. Isso serve para todas as coisas, não é? Para todas as áreas de doutrina, conduta, ensinamento bíblico. Porém, hoje nós sabemos, as igrejas modernas, há muito liberalismo, onde as pessoas dizem: nós não acreditamos mais nisso. No passado nós acreditávamos, mas agora não. E há uma área do liberalismo também, liberalismo teológico. Nós não acreditamos em milagres. Portanto, nós não podemos acreditar na Bíblia, porque a Bíblia fala de milagres. Isso é o que dizem os liberais, as igrejas liberais. Hoje existem muitas igrejas que são infiéis. A Bíblia ensina, mas não fazem, estão indo por outros caminhos. E talvez podíamos chamar de igrejas apóstatas.
igrejas apóstatas que decidiram abandonar realmente a doutrina bíblica. Não creem mais. No passado, talvez 50, 100 anos atrás, tudo bem, nós aceitávamos, mas o mundo mudou, eles dizem. O mundo mudou, os tempos mudaram. Nós precisamos também acompanhar. Não é o que a Bíblia diz. Mantém as sãs palavras. Não vá nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneçamos. Uma terceira maneira de vivermos de forma espiritual e agradável diante de Deus, capítulo 4, verso 18, é lembrando que o reto juiz logo virá para nos receber e galardoar. Capítulo 4, verso 18, ali diz o seguinte: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E quando chegamos ao verso 8, voltando ao verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O reto juiz vai voltar. E ele vai tratar com toda a sua igreja e com todos os salvos em particular. Mas aqui é bem claro, dizendo que ele vai fazer isso. Nós vamos tratar em alguma mensagem lá adiante, irmãos, sobre a questão das coroas, dos galardões, das recompensas que o Senhor vai dar àqueles que se mantiverem fiéis na doutrina, na palavra, que viverem corretamente, de forma santa na sua presença e consagrada na sua presença. Aqui nós já temos um exemplo disso, mas nós vamos tratar melhor sobre este assunto mais adiante. Então é importante sim estudarmos a doutrina das últimas coisas. Como nós vimos, irmãos, existem bons motivos que mostram a importância de conhecermos escatologia. O primeiro motivo que nós destacamos é que para que tenhamos convicção quanto às profecias legitimamente divinas. Nem todo mundo que se levanta dizendo que está trazendo uma mensagem de Deus ou uma palavra de Deus, de fato essa palavra é de Deus. Então nós precisamos conhecer as coisas, precisamos saber o que a Bíblia diz sobre este assunto. Um segundo motivo é para que tenhamos uma compreensão bíblica dos tempos finais e até nós não sermos enganados nisso, né? Como nós falamos ali, o pré-milenismo, o pós-milenismo, e eu não citei na época, mas também a doutrina do amilenismo, ou seja, nem vai existir milênio, isso é história, isso como o pessoal diz, é conversa fiada. Alguns dizem, não, isso não vai existir. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz. Então nós não podemos ser enganados, nós precisamos ter uma compreensão bíblica dos tempos finais. Em terceiro lugar, para que saibamos como nos proteger das falsas doutrinas. Como é que nós nos protegemos? Conhecendo a doutrina verdadeira, conhecendo de fato o que a Bíblia ensina. Até alguém uma certa vez ilustrou isso da seguinte maneira. Por exemplo, quem trabalha em bancos, como sabe a diferença entre uma nota, vamos dizer de real ou de dólar, sabe o que? Qual seja uma nota, uma cédula de dinheiro, falsa e verdadeira? A pessoa estuda a verdadeira. Ela conhece tão bem a verdadeira que quando ela pega uma nota falsa, ela já sabe, é falsa. Porque falta isso, ou tem aquilo outro, não é? Para não ser enganado. Talvez nós vamos ter dificuldades nisso. Eu não sei se o irmão Wesley conhece uma cédula falsa quando pega. Essa aqui é falsa, por causa disso. Eu não sei, eu confesso que eu não sei. Eu acho que o irmão Marcos também não sabia, não é, Bianca? Algum tempo atrás, não é? Porque por 2 vezes alguém passou notas falsas para ele. E realmente eu acho que quase todos nós temos dificuldades aqui. O irmão Dorival, quando vendia caldo de cana, ele tinha uma caneta, alguma coisa assim que mostrava, não é? Mas ele precisava desse auxílio. Quantos de nós temos esse auxílio? Eu peguei falsa.
E ainda assim pegou? Peguei, já peguei que eu peguei antes do cara passar, devolvi, e peguei na hora do apuro que guardei. Pois é. Nós precisamos, irmão, conhecer o verdadeiro. Ou seja, nesse caso, o que a Bíblia ensina sobre, não importa qual seja o ensino, sobre determinada doutrina. Aí, se nós conhecermos bem, quando alguém chega com uma doutrina, uma teologia estranha, nós já sabemos que isso não está de acordo com a Bíblia. Por isso nós temos que não só ouvir as pregações, mas você precisa ler a sua Bíblia em casa, todos os dias, examinar, tiver dúvida, pergunta ao seu professor, liga para nós, procura saber o que realmente diz esse texto. E às vezes a resposta é bem simples, não é? Então nós temos que saber. E vimos em quarto lugar que nós precisamos sim conhecer escatologia, doutrina das últimas coisas, para que possamos viver de forma espiritual e agradável. Cristo vai voltar. E como é que Ele vai nos encontrar? Como é que nós devemos estar? E como nós não sabemos que dia Ele volta, então nós temos que estar preparados hoje, não é? Porque nós não sabemos quando. E aquela constante expectativa, constante vigilância. Agora, se talvez, não, Ele só vai voltar no ano 2025, no dia 31 de dezembro. Então eu vou relaxar, no dia 30 eu começo a me aprontar. Não, ele não faz isso. Ele diz, olha, eu vou voltar a qualquer instante, então esteja pronto para qualquer instante, nós vamos ter um encontro. Mas também vamos tratar sobre isso mais adiante. Existem bons motivos, sim, para estudarmos esta doutrina, porém, só podemos conhecer o futuro através das lentes da Bíblia Sagrada. Tudo mais, irmãos, vai ser especulação. E muitas pessoas ficam especulando. Tudo mais vai ser enganação ou heresia. Então temos que ir pela Bíblia. Se nós dizemos que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós temos que ir pela Bíblia, para a partir daí sabermos o que é e o que não é verdade. E uma pergunta final. Você quer saber mais sobre os tempos finais? Uma, estude a Bíblia. E outra, participe dos cultos. Domingo próximo, como ele disse, por algumas semanas, eu não sei por quantas, nós estaremos falando sobre vários aspectos dessa doutrina. Então, ore por isso, participe, aprenda. Se tiver dúvidas, pode nos procurar pessoalmente, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pode ligar, tenha toda a liberdade. Aquilo que nós soubermos responder, nós responderemos. Se não soubermos responder no momento, nós vamos estudar para poder responder, tá bem? Vamos lá. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, porque o Senhor tem sido tão bondoso para conosco. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, que é santa, é inspirada, é verdadeira, é confiável. Nós te louvamos, Pai Celestial. Nos dê sabedoria e graça para entendê-la, para praticarmos esta palavra e também podermos ensinar a outras pessoas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos fortalecido e nos dado entendimento. Dá-nos mais entendimento ainda, para que desse modo nós não sejamos enganados nesta doutrina ou em quaisquer outras doutrinas que possamos imaginar. Nós te agradecemos, ó Pai. Oramos por esta noite, por nossas vidas, oramos em favor dos irmãos, oramos por esta igreja. Abençoe. Nós te louvamos também e te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. É em nome de Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém.